Você é uma pessoa ansiosa? Você tem percebido que a ansiedade, ela tem te prejudicado? Ela tem atrapalhado seus relacionamentos, a sua produtividade? Muitas mães, elas têm me procurado para perguntar, né, o que fazer quando o filho está ansioso, né? Muitas vezes a escola chama os pais para conversar, diz que aquela criança, né, aquele adolescente, ele não está sendo tão produtivo, que aquele adolescente está distraído, que ele não está conseguindo se concentrar. Então é muito importante, né, nós enquanto profissionais falarmos da ansiedade, dos seus sintomas, porque está acontecendo, digamos assim, de forma geral, esse acometimento da ansiedade em relação a muitas pessoas. E aqui eu quero falar para você sobre aquela ansiedade que muitas vezes ela não te permite concentrar nas atividades que você está fazendo. Aquela ansiedade que muitas vezes ela não te permite vivenciar o aqui e agora, né? Se você está viajando, você está ansiosa do que vai acontecer depois. Se você tomou café da manhã, você está ansiosa o que vai ser no almoço, o que vai ser na janta. E isso, muitas vezes, acomete muitas crianças e adolescentes, principalmente, e acaba atrapalhando, né, o seu período escolar, o seu rendimento e a sua aprendizagem escolar. É muito difícil, né, a pessoa, quando ela está naquele período de ansiedade muito forte, ela conseguir ter atenção nas atividades que são importantes, que são necessárias, né, naquele momento. E tanto crianças, adolescentes e adultos estão sofrendo muito com ansiedade. Bom, seja muito bem-vinda aqui ao meu perfil, né? Não me apresentei, mas eu sou a Maria Paiva. Eu sou psicoterapeuta integrativa, psicanalista clínica e arte-terapeuta. E eu tenho recebido, né, muitos pedidos de ajuda, principalmente de mães, né? De mães que estão passando por dificuldades com seus filhos, em que a escola vem chamar os pais para conversar e ela não sabe o que fazer. Né? Muitas vezes ela fala, para que eu vou levar meu filho na terapia? Muitas vezes ele não sabe explicar o que ele tem. E aqui, mãe, eu quero te tranquilizar que é possível a gente trabalhar, né, com algumas técnicas, né, principalmente no meu caso, que sou arte-terapeuta, eu utilizo a arte-terapia como um meio para poder acessar as emoções, os sentimentos, né, todo aquele desconforto que as pessoas muitas vezes estão sentindo, mas que não sabe dar nomes. E a ansiedade é uma delas, né? Muitas vezes a pessoa está com ansiedade, mas ela não sabe que aquilo é ansiedade. Ela muitas vezes está agitada, né? O coração está mais acelerado, ela está dispersa, né? Ela não consegue ter uma boa concentração, mas ela não sabe que aquilo é uma ansiedade. Muitas vezes ela está com receio, né? Com aquela insegurança, né? Que para ela, muitas vezes ela fala, não quero ir para a escola. Né? Muitas pessoas falam assim, eu não quero ir trabalhar amanhã, ou eu não quero dirigir. Então, por trás da ansiedade existe o medo, né? O medo, a ansiedade, no seu estado normal, eles são importantes para a nossa própria sobrevivência. Só que o que está acontecendo atualmente, né, na sociedade, e o Brasil é um dos países mais ansiosos e com mais índices de depressão, né, referente a outros países, o que a gente pode fazer, né? Então, se eu estou com receio de sair de casa, se meu filho não está conseguindo se concentrar na escola, se as notas do meu filho estão cada vez mais baixando, ele está disperso, é preciso buscar ajuda. É preciso entender que tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhas. E quando o nível de ansiedade ele está alto, muitas vezes a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Só que hoje em dia, o que está acontecendo muito na sociedade em geral? Né? A falta de paciência, a falta de buscar, né, muitas vezes informações com embasamento científico, porque nós estamos envoltos por diversas informações. Você entra no Instagram, você vê várias pessoas falando de ansiedade. Você entra muitas vezes em outras redes, várias pessoas falando de ansiedade e várias pessoas trazendo receitinhas mágicas para você resolver a sua ansiedade. E eu quero aqui também te alertar. Cuidado onde você busca informações
Cuidado ao acreditar em receitinhas mágicas, porque não existe uma receitinha mágica que vai nos ajudar a regular as nossas emoções, que vai nos ajudar a entender muitas vezes que aquele processo que nós estamos vivenciando é a ansiedade. Então é muito importante buscar profissionais que tenham embasamento científico e que te ajude a identificar esses sintomas, né? Que muitas vezes a ansiedade, ela pode estar escondendo, ou seja, você está tendo sintomas que você muitas vezes não sabe que é ansiedade, mas você, né, deduz ali, ou eu tô ansiosa. Muitas vezes, por trás dessa ansiedade, existe ali traumas, né? Existem feridas emocionais mais profundas que você não sabe que tem, que elas estão no seu nível inconsciente. Então, não adianta, muitas vezes, só ler um livro que vai resolver a sua ansiedade. Não quer dizer que um livro não vai ajudar, porque os livros, eles nos ajudam muito a tomar consciência, né? E eu vejo, assim... muitas vezes pessoas oferecendo ali um e-book, compre esse e-book que você vai aprender a acabar com a sua ansiedade. Em primeiro lugar, entenda que a ansiedade, ela faz parte, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos como seres humanos. Ela é importante para a nossa sobrevivência. O que a gente precisa aprender a lidar é com os sintomas daquela ansiedade quando ela está, muitas vezes nos paralisando. Muitas vezes impedindo com que a gente possa se concentrar no trabalho, com que a gente possa desenvolver os nossos projetos de vida, com que a gente possa se relacionar de uma forma saudável. Então não acredite em promessas milagrosas, né? Acredite que tudo é um processo. Primeiro eu preciso identificar, é a ansiedade mesmo que eu estou sentindo? Esses sintomas que eu estou tendo, né, essas dificuldades no meu trabalho, essas dificuldades no meu relacionamento, seja com filho, com marido, ou a mesmo colegas de trabalho, é a ansiedade, né? A partir daí você está tomando consciência do que você sente, dos sintomas, porque nós não aprendemos, né, nós não fomos ensinados a observar o nosso corpo. Nós não fomos ensinados a observar aquilo que a gente sente, né? Aquilo que o nosso corpo traz de informação, porque o nosso corpo traz muitas informações para nós. Só que muitas vezes nós ignoramos aquela tensão muscular, né? Aquele coração acelerado. Muitas vezes aquela hipervigilância, ou seja, eu tô sempre atenta a tudo. Eu saio na rua, eu tô preocupada de ser assaltada. Eu vou no mercado, eu olho para um lado, olho para o outro, qualquer barulho me assusta. Então, é preciso buscar um profissional que esteja qualificado para te ajudar a identificar esses sinais, esses sintomas e te ajudar ao quê? A direcionar em práticas diárias, né? Para que você possa fazer para minimizar os impactos desses sintomas na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, não existe uma receitinha mágica. Eu posso falar para você, olha, eu vou fazer uma sessão e vou te ajudar a se libertar da ansiedade. Eu estaria sendo antiética com você, eu não estaria sendo responsável, porque muitas vezes a ansiedade ela não vai acabar, porque ela faz parte, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos para a nossa sobrevivência. O que eu posso te ajudar como profissional que atua de forma ética, de forma responsável, é te ajudar a mapear o que você sente, te ajudar a encontrar recursos diários onde você vai praticar diariamente mudanças de hábitos, né? Diversas pesquisas científicas, elas têm comprovado que a mudança de hábito, a mudança de alimentação, tudo isso vai ajudar a minimizar os sintomas da ansiedade. Então não existe uma receitinha mágica, não acredite nisso, porque não existe. Não é você ler um e-book, não é você assistir uma aula que vai resolver o problema. Você vai apenas tomar consciência de que você sente, que você tem aqueles sintomas. Mas a partir do tomar consciência, o que você vai fazer com isso? E aí é que tá a questão. Muitas pessoas falam, nossa, agora eu sei que o que eu sinto é ansiedade. Ok. E o que você vai fazer para mudar essa realidade? O que você vai mudar na sua rotina, né, na sua alimentação, nas suas horas de sono, para que você possa dormir melhor, se alimentar melhor, ter hábitos saudáveis melhores que vai contribuir
para a diminuição desses sintomas que estão atrapalhando a sua vida. E é aqui que mora, é aqui que mora a questão, né? A pessoa acha que, agora eu sei o que eu tenho. Ótimo, é importante a gente identificar o que a gente tem. Isso traz um certo alívio. Poxa, é a ansiedade. Mas olha, tem uma insegurança muito grande. Então, muitas vezes existe um medo. Medo do amanhã, medo do que pode acontecer, medo de não se sentir boa o suficiente no trabalho para entregar aquele projeto do que ele tá, medo do julgamento. Então, todo esse medo, toda essa insegurança, muitas vezes, eles vão sendo somados, né? Aumentando aí os sintomas da ansiedade. Então, por trás da ansiedade, na maioria das vezes, existe um medo, mas as pessoas não sabem disso. Por isso que não adianta só uma receitinha mágica para resolver a ansiedade. É aprender a lidar com ela, é aprender a identificar os sintomas, é aprender a mudar os hábitos para, a partir daí, você aprender a ouvir o seu corpo, reconhecer os sinais e sintomas que o seu corpo está demonstrando para você. Então, tudo isso pode ser feito de uma forma muito leve, né? Eu tenho atuado com a arte-terapia, né? Muitas pessoas, elas confundem a arte-terapia. Ela acha que simplesmente ela fazer um desenho vai melhorar a ansiedade. Você pode fazer um desenho, você pode se sentir melhor. Aquele desenho, ele pode trazer tranquilidade, trazer um pouquinho mais de concentração, mas isso não é arte-terapia. A arte-terapia é um processo que é conduzido por um profissional, que ele vai te direcionar a técnicas, né? A processos que vai te ajudar a identificar, ajudar a nomear o que você está sentindo, porque geralmente a gente tem dificuldade de dar nomes para alguns tipos de sentimentos e emoções que a gente está sentindo. Né? A arte-terapia, ela é um processo que é conduzido por um profissional que estudou muito sobre isso. Cada material que a gente utiliza, ele tem uma razão de ser utilizado. Eu não posso utilizar determinados materiais se uma pessoa estiver no processo de depressão, se ela estiver angustiada, se ela estiver triste, chorando muito. Eu preciso utilizar materiais específicos que vai ajudar ela a se recompor, ela a se centrar. Então, por isso que a gente não pode acreditar que qualquer coisa, eu fiz isso e resolveu. Às vezes, naquele momento, te trouxe um alívio, mas muitas vezes aqueles sintomas, eles podem voltar de novo. Se você não aprender a lidar com isso, através de mudanças de hábitos. E mudanças de hábito não é uma coisa assim que eu vou fazer uma vez, 2 vezes e vai resolver. A mudança de hábito, ela precisa ser contínua. Você precisa ter persistência e perseverança. Mas essa mudança de hábito, ela precisa ser conduzida, né? Você precisa entender por que você está mudando de hábito, né? Você precisa entender o seu progresso. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela impede com que a gente reconheça que a gente está progredindo. Às vezes a pessoa fala, nossa, faz 1 semana que eu estou fazendo essa mudança de hábito e eu não percebi mudanças. Por quê? Porque nós queremos mudanças significativas, mudanças grandiosas. Toda grande mudança, ela parte de pequenos passos diários, né? Você persistindo, você tendo disciplina e perseverança, e assim, ao longo do tempo, você vai percebendo mudanças significativas. Mas não é algo que você começa hoje e amanhã você já quer ter um resultado grande. Então, é isso que está acontecendo na nossa sociedade, né? As pessoas querem resultados rápidos, mudanças rápidas. E esquecemos que um ser humano, ele é dotado de processos, né? Nós fomos gerados por um processo, nós aprendemos a falar por processos, aprendemos a caminhar, né? Primeiro movimentar o nosso corpo, ganhar força nos músculos para depois começar a engatinhar. Algumas pessoas conseguem, muitas vezes nem engatinham, vai direto andar, mas tudo é processo. Só que nós estamos tão mal acostumados com a tecnologia, que é tudo muito rápido, e esquecemos que o nosso processo cognitivo, né, de aprender, né, de consolidar aquele aprendizado, ele demora um pouquinho. Então, você começando a mudar os seus hábitos hoje, amanhã você vai repetir, depois de amanhã de novo, de novo, de novo, você vai percebendo mudanças, mas muitas vezes essas mudanças são sutis.
Não é assim, coisas estrondosas, grandiosas. E aí que mora, muitas vezes, a frustração. Porque a pessoa quer mudanças grandiosas num curto período de tempo. E não existe isso, gente. A gente precisa entender que nós somos seres humanos, que nós temos a nossa fisiologia, nós temos a nossa biologia, e tudo está ocorrendo por um processo, né? E esses processos, eles precisam ser respeitados. Mães ansiosas, ela não sabe respeitar, ela não consegue respeitar o processo de crescimento e de maturação do seu filho. Né? Mulheres ansiosas, muitas vezes, ela não sabe respeitar o processo do seu marido, né? O jeito dele conduzir as coisas. Ela quer apressar, ela quer cobrar. A mãe, quando ela é ansiosa, ela quer cobrar do seu filho. Muitas vezes o filho não tem maturidade suficiente, mas ela quer que o filho faça as coisas, que o filho estude sozinho, que o filho tenha autonomia. Então, olha o quanto a ansiedade, ela pode ser o excesso dessa ansiedade, né? Quando ela não está no seu nível saudável, ela pode ser prejudicial às nossas relações. Prejudicial, muitas vezes, ao nosso trabalho, porque às vezes a gente está ansiosa demais, não consegue ter foco e concentração e ter uma boa produtividade, ou seja, desenvolver aquele projeto. Aí gera frustração, gera cobrança, gera aquele sentimento de incompetência muitas vezes, mas tudo isso muitas vezes é por conta da ansiedade. Eu não estou conseguindo fazer, eu sei que o meu prazo está chegando, está se esgotando e eu começo a me sentir incapaz, incompetente, e não é isso. Você é capaz, você é competente, você só não está sabendo administrar esses sintomas da ansiedade, e que muitas vezes essa ansiedade, ela está trazendo um medo, uma insegurança, só que você não sabe que tem um medo ali por trás. Só que muitas vezes você não sabe que tem uma insegurança por trás daquela ansiedade. Então, por isso que não existe receita mágica. É processo. É trabalhar, é identificar, é mapear sintomas, é mapear os sinais do seu corpo. E a partir desse mapeamento, é você aprender a lidar com isso de forma saudável. Não é eu estar ansiosa e eu começar a comer desordenadamente para resolver, para minimizar, né, aquela ansiedade. Não é eu ir lá encher a cara para anestesiar aquela dor, aquele sentimento que eu não consigo resolver as coisas. Não é eu, né, maratonar noites inteiras ou o dia inteiro na Netflix para eu utilizar isso como uma fuga, né? Ai, mas enquanto eu tô fazendo isso, eu tô calma, eu não tô pensando nos meus problemas. Você está apenas anestesiando, né, aquela dor da ansiedade, aquela dor dos sintomas da ansiedade. Então a gente precisa buscar o quê? Um equilíbrio. E esse equilíbrio é um processo. Não é uma receitinha mágica que eu falo pra você, faça isso e tá resolvido. Não é que nem esses vídeos que a gente vê aqui, né, no Reels ou em várias redes, que você vê que a pessoa faz assim, ó, ela já parece diferente. Não é assim. O nosso cérebro, ele precisa de um processo. Ele precisa de um passo a passo para mudar os hábitos. Para que ele entenda que aquilo ali é prazeroso, que aquilo ali traz recompensa. Mas até você mostrar para o seu cérebro que aquela mudança de hábito ela é necessária, ela vai te trazer bem-estar, existe o processo muitas vezes de resistência. Existe o processo muitas vezes que a gente fica assim, não estou vendo resultado, eu vou parar de fazer isso. Mas eu não estou vendo mudança no meu filho, eu vou parar. Eu levei meu filho no psicólogo, no psicanalista, e eu não estou vendo mudança. Mas é a ansiedade que está impedindo de você enxergar os pequenos passos que o seu filho deu. Ou os pequenos passos que o seu marido está mudando ali nos hábitos dele, para que a relação possa fluir melhor. Então nós estamos mal acostumados, querendo ali receitinha pronta. Nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. O seu processo é diferente do meu processo. Não existe uma receitinha que seja boa para todos, não existe uma técnica, uma ferramenta que ela vai apresentar os mesmos resultados para todo mundo. Então, por isso que é um processo, né? Por isso que não dá para você querer algo que resolva, eu quero uma ferramenta, passa para mim uma técnica que resolva a minha ansiedade. Não tem. Eu preciso conversar com você. Eu preciso entender qual é a sua rotina diária.
O quanto você dorme, como você se alimenta, se você alimenta de forma saudável, se você pratica atividades físicas. Qual é o nível de responsabilidade que você tem muitas vezes no seu trabalho? Se você é uma mãe solo, né? Você cuida dos seus filhos, trabalha fora. Então tudo isso é um processo que a gente precisa entender para a partir daí elaborar ali uma rotina saudável que adeque ali àquilo que você pode fazer no seu dia a dia. Então, eu quero trazer esse alerta e também essa conscientização para você, para que você entenda que não adianta você achar que vai encontrar uma receitinha mágica que vai resolver todos os seus problemas, que não vai, não existe. Você pode tomar consciência deles. E é o que eu vejo muito, infelizmente, muitos profissionais vendendo, ela apenas vai trazer luz ao seu problema. Olha, esse sintoma é de ansiedade, você tá tensa, você não consegue se concentrar, você tem ali o seu coração, você percebe que tá muito acelerado, olha, você tem ansiedade. Compra meu curso que vai resolver. Para de acreditar em promessas mágicas e milagrosas. Você pode comprar aquele curso, ele vai te trazer clareza, consciência para o seu problema, mas não necessariamente que ele vai resolver, porque é um passo a passo. Porque aquele curso, ele não vai, aquela pessoa não vai conversar com você para entender qual é a sua rotina. A minha rotina, ela pode ser diferente da sua. O que funciona para mim hoje pode não funcionar para você, porque o seu organismo funciona diferente, o seu cérebro, a sua mente, ela funciona muitas vezes diferente da minha forma de pensar e agir. E a gente precisa levar em consideração tudo isso na hora que a gente vai fazer um trabalho, né, para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão, para melhorar muitas vezes sintomas da pessoa que não consegue ser produtiva porque ela procrastina. A procrastinação muitas vezes está muito relacionada também a medo, a incerteza, a insegurança. Então às vezes a pessoa vê uma receitinha lá, eu vou parar, te ensino a parar de procrastinar. Aí ela passa uma receitinha para você ali, um cronograma para você fazer, mas se você não identificar o que está te levando a procrastinar, qual é a raiz, né, daquela procrastinação, você vai começar a mudar a sua rotina, daqui a pouco você fala, poxa, mas não está resolvendo. Não está resolvendo porque existem questões emocionais profundas por trás daquela procrastinação. Então a gente precisa ter consciência de que nada é num piscar de olhos, não é mágico, é processo. A nossa mente funciona por processo. O nosso aprendizado é por processo. E aprender um novo hábito requer ali, né, trabalhar o nosso cognitivo. Eu preciso entender a minha mente, o meu cérebro precisa criar novos caminhos, né? Novas formas de enxergar possibilidades. Então, eu quis fazer essa live aqui, não tinha nada programado, porque eu vejo que tem muitas pessoas sofrendo com ansiedade. Elas estão sofrendo e elas estão acreditando numa receitinha mágica que resolva os problemas dela e continua ansiosa. E muitas vezes continua procrastinando. E muitas vezes o filho continua com notas baixas na escola e ela não sabe o que fazer. Então é importante você buscar profissionais que sejam qualificados para te ajudar nesse processo. Esteja aberta, né? Esteja ali entendendo que não vai ter ali um passe de mágica que vai resolver aquela situação. Crianças e adolescentes estão cada vez mais ansiosos, porque ficam muito tempo nas telas. Muitas vezes não existe uma regra, uma quantidade de horas ali delimitado. Come mal, come muito salgadinho, toma muito refrigerante, não dorme direito. Tudo isso são o quê? Rotinas não saudáveis que estão contribuindo para aquele aumento da ansiedade. Então, se eu vou atender uma criança, uma adolescente com muita ansiedade, eu vou querer saber da mãe qual é a rotina dessa criança ou desse adolescente. Né? Ela fica muito tempo nas telas? Ela dorme mal? Porque não adianta eu passar uma receitinha mágica para você e falar, faz isso que vai resolver. São ajustes. E todo ajuste, ele leva tempo. É um processo, você vai ajustando aqui a alimentação, vai ajustando as horas de sono, vai ajustando a sua rotina, vai identificando qual é o horário que a sua mente está mais ativa para você fazer aquelas atividades que requer mais, né, concentração, mais foco.
Né? Crianças, tem muitas crianças que para ela estudar de manhã é melhor, porque de manhã a mente dela tá mais ligada. Para outras é mais à tarde, porque ela tem necessidade de dormir. E às vezes é uma criança que ela tem aquele cronotipo biológico, né? De dormir mais tarde e acordar mais tarde. Tudo isso influencia no processo, né, terapêutico, no processo de minimizar os impactos da ansiedade. Não é eu pegando um e-book, assistindo uma aula, que isso vai resolver o problema. São ajustes, pequenos ajustes que vai sendo feito ali na sua rotina, no seu dia a dia, que vai gerando, vai minimizando esses impactos, vai minimizando esses sintomas. Então, assim, é uma live para trazer conscientização e também para trazer um alerta. Não acha que a ansiedade do seu filho adolescente é normal porque faz parte da adolescência? Não, não é normal. A gente percebe que as pessoas estão normalizando a ansiedade, normalizando depressão. Não é normal a pessoa estar com depressão, estar ansiosa o tempo todo. Isso não é normal. Isso não faz parte, né, do ser humano saudável. Né? O que é a saúde? É o bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental. A gente precisa buscar esse equilíbrio em todas as áreas. Tá em desequilíbrio? É um sinal de alerta. Você precisa olhar para aquela área sua. Eu não tô conseguindo dormir bem. Eu vou tomar uma medicação para melhorar o meu sono. Talvez essa insônia sua pode ser da sua rotina que está totalmente desregrada. Talvez você não tenha hora para se alimentar, você não tenha hora para dormir. Talvez você esteja num período de muito estresse no seu trabalho. Então não é tomar uma medicação, não é vou te passar uma receitinha aqui que você vai dormir melhor. É preciso avaliar todo o contexto, todo o meio em que você vive. Porque muitas vezes o próprio meio que você vive, ele está proporcionando esse estresse, essa agitação, e aí está influenciando no seu sono. Às vezes a sua alimentação, ela não está sendo saudável, ela está influenciando no seu sono. Então não existe uma causa só, né? Então existem muitas vezes, os sintomas, eles estão vindo para te mostrar que você precisa mudar algumas coisas na sua vida, que você precisa ajustar, né? Então, às vezes, pequenos ajustes vai ajudar muito, mas as pessoas não têm paciência de fazer esses pequenos ajustes. Então, aprenda aprenda, né? Entenda que a vida é um processo. Se você é mãe, você sabe o quanto demorou para o seu filho aprender a andar, né? Para ele aprender a falar. E agora você quer que ele aprenda a lidar muitas vezes com a dificuldade dele na escola? Simplesmente, vou tirar o celular dele que ele vai melhorar na escola. Mas ele precisa entender que ele precisa ter um tempo de uso do celular, que ele precisa dormir na hora certa, que ele precisa se alimentar de forma correta. Então, muitas vezes, não é radicalizando que a gente vai resolver o problema. E eu percebo, assim, a angústia de muitas mães, né? E muitas, elas só vão buscar ajuda. Ela percebe que o filho está agitado, ela percebe que o filho está ansioso, mas muitas vezes ela só vai buscar ajuda quando a escola chama e fala, olha, seu filho está com notas baixas. Eu não sei o que está acontecendo com seu filho, que as notas dele caíram muito. E eu sou mãe, né? A gente precisa estar atento às mudanças de comportamento dos nossos filhos. Não é normal mudar de comportamento assim de uma hora para outra. Se o seu filho era uma criança ou um adolescente dedicado aos estudos, de repente as notas começam a cair, é importante identificar o que está acontecendo. Não é um capricho dele para chamar atenção. É preciso identificar o que está levando o seu filho a diminuir as notas ou a mudar de comportamento desse jeito. Muitas crianças e adolescentes, eles estão sofrendo bullying na escola. E o bullying é também um causador de ansiedade. Quem consegue ficar tranquilo sabendo que você vai chegar num ambiente e você vai ser criticado, você vai ser julgado, você muitas vezes pode apanhar, você pode ouvir palavras que vão te deixar para baixo, né? Que vai diminuir a sua autoestima. Então nós precisamos estar atentos às mudanças comportamentais dos nossos filhos. Porque às vezes a gente vai deixando, é normal, não é coisa de adolescente, é coisa de criança. Não, esteja atenta às mudanças. Toda mudança, principalmente quando é uma mudança muito brusca,
é sinal de que algo está acontecendo. E a gente não pode ignorar, a gente precisa buscar ajuda. Se eu não estou conseguindo resolver, eu preciso ter a humildade de buscar ajuda. Porque às vezes assim, eu vou dar um presente pro meu filho, eu vou prometer pro meu filho que eu vou dar um celular novo se ele melhorar as notas na escola. Não, tá errado. O seu filho não vai melhorar as notas só porque você vai dar um celular novo. No começo ele pode até melhorar o comportamento, melhorar as notas, mas se ele tiver com problema, muitas vezes de ansiedade, se ele estiver sofrendo bullying na escola, vai ser um período muito curto que você vai ver uma mudança de comportamento. Logo vai voltar tudo de novo. Então eu vejo muitos pais ali fazendo barganha com seus filhos. Caiu as notas? Então eu vou tirar o celular até você melhorar as notas. Mas não procure entender o que levou a diminuir as notas. Você tá com mau comportamento? Eu vou te colocar de castigo. É preciso entender o que está acontecendo. E muitas vezes tem questões emocionais ali, muitas vezes profundas, que seu filho não sabe falar, ele não consegue nomear o que está acontecendo. Então nós precisamos cuidar desses adolescentes, dessas crianças, sem ficar fazendo barganha. Se você tirar nota boa, eu vou te dar um presente. Desculpa. Então a gente precisa entender que a mudança de comportamento muitas vezes é um sinal de alerta. É para chamar nossa atenção, olha, tem alguma coisa acontecendo. Não é pra gente ignorar ou então achar que vai minimizar os impactos, né? Só castigando também não vai resolver. É preciso entender o que está por trás disso. Né? E a gente precisa entender que existe muitos estímulos hoje. Se você é mãe, você não tem controle do celular do seu filho, você não sabe o que ele acessa, comece a observar o que seu filho acessa. Existem muitos vídeos ensinando coisas erradas, né? Às vezes ele está acessando alguns vídeos, alguns programas, alguns sites, que isso está gerando nele esse aumento, né, desses sintomas de ansiedade. Muitas vezes ele é inseguro, né? Tem ali uma insegurança. E se você é uma mãe muito rígida, aquela mãe que cobra demais, que quer ali às vezes resultados, muitas vezes ele está buscando uma válvula de escape. Aí ele começa a maratonar jogos, maratonar Netflix, começa a comer coisas que não são saudáveis. Tudo isso é importante verificar. O que está acontecendo com meu filho? Ele não era assim. Ele mudou. Ele está mais agressivo, né? Ele tá muitas vezes fechando no quarto e ficando horas e horas lá. Não é normal, né? Tem até um livro que fala sobre a geração do quarto. Normal é as pessoas interagirem, porque nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais, nascemos para relacionar, para se sentir pertencente. Então, se a gente está deixando de se relacionar, está se excluindo, é um sinal de alerta. Por mais que a pessoa seja tímida, mas nós nascemos para relacionar. Mas meu filho, ele gosta de ficar no cantinho dele, mas todo excesso esconde uma falta. Se o seu filho está ficando demais isolado, mas ele está ali quietinho no cantinho dele, não está me dando trabalho, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se ele está ficando muito excluído, muito isolado, tem alguma coisa errada. E é preciso olhar para isso. Quantas crianças e adolescentes que se mutilam, né? Tá com uma dor emocional, não sabe nomear, não sabe identificar. E muitas vezes, se for falar para os pais vão achar que é frescura, que é coisa de criança, ou que é coisa de adolescente. Não é normal. Não é normal a pessoa se cortar, se machucar. Desculpa. Então nós precisamos estar sendo mais observadores dos nossos filhos e dos nossos próprios sintomas, aquilo que o nosso corpo está trazendo de informações, né? A gente precisa se observar mais. Na nossa pressa do dia a dia, a gente quer as coisas muito rápido. Não para se ouvir. Quantos casais entram em conflitos porque um não sabe ouvir o outro? Não para se ouvir, né? Aí um ofende o outro, fala palavras que vai deixar o outro para baixo, ou mães que ofendem os seus filhos e não para se ouvir. Por quê? Porque a gente quer resolver as coisas ali tudo rápido, né? E não tem receitinha mágica.
existe processo. A gente precisa tomar consciência que é um processo. E esse processo, muitas vezes, ele requer dedicação, perseverança, persistência. Para melhorar a ansiedade, para diminuir a ansiedade, eu preciso fazer um processo. Hoje, a neurociência traz diversas pesquisas que mostram, né, a relação entre cérebro e intestino. Tudo que a gente come, tudo aquilo que a gente se alimenta, de alguma forma vai impactar a nossa vida, seja de forma positiva ou negativa. Quantas pessoas que estão com intoxicação, ou seja, um cérebro intoxicado ou inflamado, como muitos falam, por conta de uma alimentação errada. E essa alimentação errada está gerando o quê? Dores de cabeça, desconforto. E muitas vezes, quem consegue ficar tranquilo quando está com dor de cabeça? Quando você está com aquele mal-estar, né? Então, muitas vezes, isso gera também sintomas de ansiedade, porque aquilo está me atrapalhando minha vida. Eu não era assim. Então, tudo isso precisa passar por profissionais que vão te ajudar a direcionar de forma correta. Praticar atividades físicas é muito importante. Ah, mas eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde emocional, sua saúde física e mental, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença que vai acontecer lá na frente. Não tô jogando praga, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas eu só estou alertando você de que se você não tirar tempo da sua vida para cuidar da sua alimentação, das suas horas de sono, para você observar seus filhos, para você tirar tempo de qualidade com seus filhos, muitas vezes vai chegar lá na frente, a hora que alguma bomba estourar, você vai ter que parar de alguma forma. E é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia. Elas não param para cuidar de si mesmas. Ela não para cuidar das suas emoções, não para fazer coisas que dão prazer, né? Coisas que são saudáveis, não prepara uma alimentação saudável, só come coisas industrializadas. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai gritar, né? Por quê? Porque ele precisa de coisas saudáveis, alimentação balanceada. Né, os seus filhos muitas vezes estão comendo ali salgadinho, refrigerante, não pratica atividade física, não se movimenta, muitas vezes começa a ganhar peso, né? O excesso de peso faz mal em todos os sentidos, porque o nosso corpo ele precisa o quê? De equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida precisa de equilíbrio. Ah lá, a Kézia é nutricionista, ela está falando que a deficiência de vitamina, como a D e B12, também está diretamente ligada. Então, às vezes, está faltando vitaminas no nosso corpo. Por quê? Porque a gente não está se alimentando direito. Às vezes, o excesso de cansaço é horas de sono, ou é uma alimentação baixa em vitaminas que são importantes para o nosso corpo. Então, a gente precisa, muitas vezes, quando a gente começa a identificar sinais de que alguma coisa está errada, ou com o nosso corpo, ou com o nosso estado emocional, a gente precisa buscar ajuda. Ah, não, é normal. Não, não é normal. Normal é você ser saudável, física, emocional e mental. Isso é normal. Você tá sentindo todo dia dor de cabeça, todo dia tá cansada, todo dia tá irritada? Não é normal. Em alguns momentos, se isso acontecer, ok. Mas essa dor de cabeça, essa irritação, essa insônia são sintomas, são sinais de que alguma coisa está errada com o seu organismo. E é preciso buscar ajuda, né? E as pessoas às vezes falam assim, eu não vou fazer terapia porque eu tenho que ficar falando. Como eu trabalho também com a arte-terapia, a gente consegue resultados extraordinários, resultados incríveis. Por quê? Muitas vezes a pessoa não vai precisar ficar o tempo todo falando, ela vai externalizar o que ela está sentindo através de diversos processos, né? Diversas produções artísticas. E é muito importante, principalmente para aquela pessoa que ela não sabe dar nomes. Eu não tô legal. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tô legal, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Então ela não sabe colocar para fora o que ela tá sentindo, porque ela não consegue, ela não identifica. Então eu trabalho com arte-terapia, muitas vezes, através do processo arte-terapêutico, a gente consegue tratar diversas dores emocionais, diminuir a ansiedade, os sintomas da ansiedade, ajudar no foco, ajudar na concentração. Porque eu estou externalizando aquele mal-estar que eu não sei dar nomes, que eu não sei de onde vem,
E a gente vai trabalhando nesse processo, ajudando a pessoa a ter uma estabilidade emocional, ajudando ela a organizar a rotina, ajudando ela a melhorar a sua alimentação, né? Orientando na importância da prática de atividades físicas, na importância de fazer algo que ela goste de fazer, que lhe dá prazer, lhe dá alegria. E tudo isso, né? Pequenos ajustes em cada área da vida vai tendo mudanças significativas. Mas é preciso fazer esse ajuste, é preciso identificar de onde vem essa ansiedade, de onde vem essa irritabilidade, de onde vem aquela insônia. Porque se a pessoa não dorme, o cérebro dela, a mente dela tá cansada, né? Tá gastando muita energia, então ela não vai ter uma boa produtividade. Ela vai ficar irritada, por quê? Porque ela tá com baixa energia, né? Não dormiu direito, a mente estava ali, né, preocupada. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então é um processo, né? Quantas pessoas que estão com insônia, né, elas começam a passar pelo processo arte terapêutico, elas começam a colocar para fora aquela sensação ali e aos pouquinhos vai organizando esse cérebro cansado, esse cérebro estressado, muitas vezes esse cérebro inflamado. Então a gente precisa entender que tudo na vida é processo. E busque pessoas qualificadas para te ajudar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fiz terapia, não resolveu nada. Talvez você não se adequou àquele método que aquele profissional utilizava. Talvez aquela forma com que o profissional conduzia a terapia para você não funcionou. Então cada profissional vai seguir um método, vai ter o seu jeito de trabalhar. E eu trabalho tanto com a arte terapia, né, que é um processo onde, né, o meu paciente, o meu cliente, ele vai o quê? Expressar suas emoções, expressar os seus sentimentos através de várias produções artísticas, através da escrita, mas é um processo conduzido. Não é um processo isolado que ele diz, só fiz um desenho. Não é só isso. A gente vai analisar aquele desenho, a gente vai observar o que aquele desenho está trazendo de informações, né? Porque está trazendo informações. Tem pessoas que ela já tem necessidade de falar, ela precisa verbalizar o que ela está sentindo. Então, quando é uma pessoa que vem nesse processo, eu vou trabalhar mais com a psicoterapia, né? Ela vai ter a oportunidade de falar, de pôr para fora. Então, a gente precisa buscar pessoas que realmente possam nos ajudar e não buscar receitinhas mágicas que não existe. Não existe. Então eu tô aqui como assim uma experiência de vida. Eu era uma pessoa que eu era muito ansiosa, né? Eu sentia muita ansiedade. Eu chegava no ponto de ônibus e me dava aquele desconforto, né? Aquela tensão que o ônibus estava demorando. Então assim, eu não era aquela pessoa de falar, né? De expressar, mas a minha mente, ficava ali aquelas conversas, né? Mentais. Nossa, esse ônibus tá demorando. Meu Deus do céu, que demora. Então tudo que eu ia fazer era aquela mente ansiosa, aquela mente barulhenta. Eu fui aprender a lidar com isso, né, através da terapia, através do autoconhecimento, através da escrita. Eu comecei a aprender a escrever o que eu estava sentindo, a colocar no papel, né, aquele excesso de pensamentos, né, aquele excesso de sentimentos, tudo misturado, tudo bagunçado. E a partir daí eu fui descobrindo que existiam formas de lidar com a ansiedade, mas que eram formas saudáveis. Não ficar buscando uma válvula de escape. Não ficar anestesiando, né? Eu vou maratonar na Netflix porque aí eu vou me sentir bem. Não, todo excesso vai esconder uma falta. Então eu preciso aprender a lidar com aquilo que está me incomodando. E de que forma eu vou lidar? Através da ajuda de um profissional que vai ajudar você a identificar qual é a melhor forma de lidar com os seus desconfortos, com a sua ansiedade, muitas vezes com a depressão, como você lidar com o seu filho, que muitas vezes a gente tem às vezes dificuldade de lidar, né, com esses, principalmente na fase de adolescência, que são muitas mudanças. Então, eu aprendi, né, através de processos, a colocar para fora todos aqueles pensamentos confusos, sentimentos confusos. Então, eu precisei de ajuda de profissionais. Então, por isso que eu falo para você que não tem uma receitinha mágica. É um processo. A gente vai precisar identificar o que funciona para mim. Não é a mesma ferramenta que vai funcionar para todo mundo. Talvez algumas pessoas ela não vai ter paciência de sentar e escrever.
mas vai ter outra atividade que para ela vai funcionar muito bem. Por isso que é importante a gente mapear, né? Entender quais são os gostos, as preferências das pessoas para poder ajudar elas a conseguir lidar melhor, né, com a ansiedade, com a irritação muitas vezes, com aquela turbulência, aquela mente turbulenta, mas de forma que faça sentido para ela. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar, olha, começa a escrever o que você está sentindo que vai te ajudar. Talvez ela detesta escrever, talvez ela tenha dificuldade de escrever. Então, para ela não vai fazer sentido. Mas para ela vai fazer sentido fazer outra atividade. Então, por isso que a gente precisa entender que é processo. E que não é só pegar uma receitinha mágica na internet que vai resolver. A gente precisa entender quais são as preferências, o que você gosta de fazer, o que você identifica. Tem pessoas que ela vai se sentir melhor, né, fazendo comida, né, cuidando da casa. Às vezes fazendo artesanato. Artesanato não é terapia, mas ajuda muito a ter foco, a ter concentração, a organizar os pensamentos. Então a gente vai ajudar essa pessoa a identificar, né, os seus interesses, para que a partir dos interesses dela, a gente vai mudando a rotina dela, vai introduzindo hábitos de acordo com os seus interesses que vai fazer bem para ela. Então, por isso que não adianta achar uma receitinha mágica ou querer resolver tudo num passe de mágica, que não é assim que funciona. E eu estou sendo aqui muito sincera com você. Eu trabalho com muita ética, muita responsabilidade e eu sempre busco compreender, né, o momento que o meu paciente está vivendo, qual é a sua rotina de vida, o que ela faz, qual é o entorno, né? Como que é a estrutura familiar, porque às vezes a pessoa está vivendo diversos conflitos familiares e isso está também potencializando a ansiedade, a irritabilidade. E às vezes ela não vai poder sair daquele núcleo familiar. Às vezes são pessoas que convivem ali todos os dias, que muitas vezes depende dela. Então, ela precisa identificar o que ela pode fazer para minimizar tudo isso. A Giovana tá falando, eu costuro só para a família e gosto de fazer isso. Que bom! A Giovana identificou que a costura ajuda ela, né, a se sentir bem. Então, eu estou atendendo uma pessoa que, assim, ela veio, né, ela falou assim, eu não sei mais quem eu sou. Sabe? Quando eu olho para mim, eu não sei mais quem eu sou. Eu me perdi de mim mesma. E não tem coisa pior na vida do que a gente não se reconhecer. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Antes eu fazia as coisas, hoje eu não encontro prazer na vida, aquela apatia. Então, é no processo terapêutico que a gente vai identificando, né, onde que ela se perdeu, no sentido assim de que ela foi se deixando de lado, que ela foi se anulando tanto, que hoje ela não se reconhece mais. E aí a gente vai, através dessa conversa, desse diálogo, trazendo ali, né, sugestões do que é importante para ela, de acordo com as preferências dela, e ela vai introduzindo esses pequenos hábitos na vida dela, essas pequenas mudanças diárias, e daqui a pouco ela já começa a se reconhecer. Ela fala, nossa, eu lembrei que eu gostava no caso da Giovana, eu gosto de costurar. Eu gostava de fazer tapete, eu gostava de cozinhar, eu não cozinho mais. Então ela vai resgatando aquilo que ela fazia, que dava alegria, que dava prazer, e que vai ajudando ela a se equilibrar e se reencontrar. E tem muitas mulheres que elas estão vivendo esse processo de não reconhecer a si mesma. Porque ela foi se perdendo, ela foi se anulando ao longo da vida, fazendo tudo para os outros, se deixando de lado, né? Muitas vezes hoje ela está ansiosa, irritada, não vê muito sentido na vida, porque foi ausentando de si mesma. A gente precisa ter momentos de fazer coisas que a gente gosta, né? A gente precisa encontrar um tempinho, mas minha vida é corrida. Como eu falei agora há pouco, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental e também do espiritual, independente de religião, mas buscar, né, cuidar do seu espiritual, vai chegar um momento que você vai precisar arrumar tempo, querendo ou não querendo, porque as coisas vão desandar. A gente precisa buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio é todos os dias. Vai ter dias que a gente vai estar mais cansada, mais irritada, ok, mas não pode ser rotina.
Vai ter dias que você não vai conseguir dormir bem, porque talvez esteja preocupada, mas não pode ser uma rotina você dormir mal todas as noites. Entendeu? Então a gente precisa parar de normalizar aquilo que não é normal. A gente precisa buscar esse equilíbrio, ter saúde em todos os âmbitos da nossa vida. A gente precisa buscar compreender os nossos processos, respeitar os nossos processos e se encontrar e se reconhecer, né, na nossa vida. Quem sou eu? Ah, eu sou a Maria, eu gosto de fazer tal coisa, eu me sinto bem praticando atividade física, eu me sinto bem passeando na natureza. Então a gente precisa encontrar esses meios de se regular, de ter equilíbrio emocional, de ter equilíbrio mental, né, de se sentir bem. Porque a vida vai apresentar desafios, a vida vai apresentar situações adversas que vai requerer de nós, muitas vezes, equilíbrio, domínio emocional, né? Vai exigir de nós a gente ter paciência e muitas vezes a gente está tão irritada que a gente não tem paciência. Então a gente precisa buscar equilíbrio, mas através de um processo. Não através de receitinha mágica que não resolve nada. Então era sobre isso que eu gostaria de falar, de trazer essa conscientização, né? Não foi nada programado, mas às vezes, né? Eu acredito que é Deus que traz muitas vezes, fala assim, ó, fala isso, leva essa mensagem, porque as pessoas estão precisando ouvir. Porque as pessoas estão sofrendo aí de ansiedade, de irritabilidade e não sabem lidar com isso. Muitas vezes começam a tomar medicação forte e acaba às vezes piorando. E é claro que eu não estou excluindo a medicação. Vai ter situações que a pessoa vai precisar tomar a medicação por um tempo. Mas se a gente pode encontrar mecanismos, né, de lidar de forma saudável, é ótimo. Vamos buscar viver de forma saudável. Mas para isso a gente precisa ter paciência, ter, né, intencionalidade. Eu vou viver de forma saudável, então eu vou fazer a minha parte. O que eu preciso fazer? Só que às vezes a gente não sabe o que fazer. E aí é que a gente precisa buscar ajuda profissional. Eu preciso mudar de vida, mas eu não sei o que fazer, eu estou perdida. Busque um profissional que seja qualificado, que seja ético e que vá te ajudar. Mas não com receitinhas mágicas. A partir de conhecer quem é você, de conhecer suas preferências, de saber qual é a sua rotina, de saber qual é o ambiente que você vive. Tudo isso é importante. Porque não adianta eu vir aqui passar uma receitinha para você, se para você não faz sentido nenhum, se a sua realidade é totalmente diferente. Por isso que a terapia, o processo terapêutico, ele é personalizado, ele precisa ser personalizado para cada um. Eu não vou atender a Giovana da mesma forma que eu atendi a Poliana. Porque a Poliana tem a vida dela, tem a rotina dela. A Giovana tem a rotina dela, ela tem um ambiente familiar que é diferente. Então não adianta você pegar lá a receitinha e achar que vai resolver tudo sua vida. Então vamos ter essa consciência que nem tudo se resolve num passe de mágica. Tudo é um processo. O amadurecimento emocional, espiritual, físico é um processo. Então, fica com essa reflexão, espero que tenha te ajudado. Se você precisar de ajuda terapêutica, eu estou aqui, entre em contato comigo. Eu trabalho tanto com como eu falei, com a psicoterapia e também com a arte-terapia. Eu tenho atendido crianças e adolescentes com a arte-terapia e tem ajudado muito, né? Porque os adolescentes, muitas vezes, eles não querem, eles têm dificuldade de falar o que eles estão sentindo. Mas através, né, da arte-terapia a gente consegue organizar essa mente, externalizar os sentimentos e vai organizando tudo. Então não negligencie a sua saúde emocional e mental e não negligencie a saúde emocional e mental dos seus filhos. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Não fique achando que tudo é normal ou que é coisa de adolescente. Porque muitas vezes seu filho está sofrendo. Seu filho está passando por dificuldades e você talvez como mãe, de alguma forma você talvez precisa de uma ajuda externa para ajudar. Você ajuda muitas vezes buscando ajuda profissional. Porque às vezes a gente quer ser autossuficiente. Não, eu resolvo. Não preciso disso, não preciso daquilo. Nós não somos autossuficientes. Tem coisas que eu não sei lidar comigo mesma, eu vou buscar alguém que possa me ajudar. E cada profissional tem a sua função, a sua funcionalidade. Então, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Espero que essa live tenha te feito refletir e que você busque o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Tenha um ótimo final de semana.